Estamos aqui, vivendo o dia a dia das nossas cidades. Somos vizinhos, conterrâneos e profissionais de saúde. Uma rede de pessoas que cuida e coopera para levar tranquilidade e qualidade de vida a cada canto do Brasil. O maior sistema cooperativo de médicos do mundo está aqui. Aqui tem gente. Aqui tem vida. Aqui tem Unimed. TV Todo Dia, 35 anos, conectada com você. Toda terça às 11h15 da manhã, você acompanha um papo descontraído com Zara Mello Júnior e seus convidados. Papo com Zara, terça, 11h15 da manhã, aqui na TV Todo Dia, 35 anos conectada com você. Olá, boa noite, sejam todos muito bem-vindos. Está no ar o Jornal Todo Dia, terceira edição desta terça-feira, 29 de outubro de 2024. E olha, hoje o tema, começamos aí com alguns destaques: eleições 2024, abstenções aumentam no segundo turno. Pix agendado, recorrente e modalidade se torna obrigatória nos bancos. E no Dia Nacional do Livro, vamos falar de um lançamento, uma coreana borboletear. Léo Oliveira, que lança então seu quarto livro em novembro. E hoje é dia de futebol na TV Todo Dia e você vai acompanhar logo mais às 6h45. Tudo isso e muito mais você acompanha a partir de agora, porque o Jornal Todo Dia, terceira edição, está apenas começando. Estamos falando diretamente dos estúdios da TV Todo Dia, ao vivo no canal 14 da sua TV digital, pela SOS TV para a região de Americana e também pelo canal 8 da Claro TV para 13 cidades de nossa região e para todo o Brasil através de multiplataformas como o YouTube e também através do nosso streaming que está dentro do nosso portal tododia.com.br. Além disso, também temos nossas redes sociais, o Instagram, o Facebook. E você também pode interagir com a gente através do nosso WhatsApp. 3471-2700 está aí no cantinho do seu televisor para você mandar a sua sugestão de pauta, né? Olha, tá tendo um problema aqui no meu bairro, manda aqui pra gente. Ah, vai ter uma ação social em prol de alguma entidade, manda aqui pra gente. Então, o WhatsApp é o canal para você interagir aqui com a gente, mandar pra gente. Você já pode mandar um vídeo, mandar fotos, uma descriçãozinha do que está acontecendo para que a nossa equipe então possa ir até o local e fazer a reportagem, tá bom? Bom, gente, vamos começar o jornal hoje, então, falando um pouquinho mais de eleições 2024, apesar de já ter passado o segundo turno, mas ainda existe um assunto que está sendo falado, comentado, né? Porque esse segundo turno teve um aumento exorbitante de abstenções. Pois é, muitos eleitores deixaram de comparecer às urnas para manifestar o seu direito de voto e, assim, contribuir para o processo democrático. Em algumas cidades, o número de ausentes foi superior ao número de votos do prefeito eleito. Confira na reportagem de Felipe Gomes e de Igor Sedano. O número de abstenções nas eleições municipais deste ano subiram de 21,68% do primeiro turno para 29,26% em todo o país. Os dados foram apresentados pela ministra Carmen Lúcia, a presidente do TSE, Tribunal Superior Eleitoral. Na região, as cidades que tiveram segundo turno, Limeira, Piracicaba e Sumaré, também registraram um número maior de abstenções no segundo turno, quando comparado com a primeira etapa do pleito no dia 6 de outubro. De acordo com dados divulgados pelo tribunal, Sumaré foi a cidade com maior número proporcional de eleitores que não votaram na segunda etapa das eleições. Ao todo, 66.838, correspondendo a 32,92% do eleitorado. Esta foi a primeira vez que a cidade teve segundo turno, uma vez que entrou no grupo de municípios com mais de 200 mil eleitores.
locais onde os prefeitos são definidos em 2 votações. Em Limeira, o segundo turno contou com 57.619 ausências, resultando em 26,31%, enquanto no primeiro turno, esse número foi de 50.858 eleitores, cerca de 23,22%. Piracicaba também viu um aumento nas abstenções no segundo turno, com 101 mil eleitores que deixaram de votar, somando assim 32,43%, comparado a 91.520 no primeiro turno, que era cerca de 29,11%. Para contextualizar esses números, é importante lembrar que nas eleições de 2020, que aconteceram no ápice da pandemia de Covid-19, Limeira registrou uma abstenção de 30,77% no segundo turno e Piracicaba teve um índice de 30,51%. Em Sumaré, que realizou um único turno em 2020, a taxa foi de 27,61%. Os índices de comparecimento acenderam um alerta no TSE. Segundo Carmen Lúcia, a Justiça Eleitoral fará uma pesquisa para descobrir as causas das abstenções e, dessa forma, tentar reduzir o não comparecimento nas próximas eleições em 2026. A nossa equipe foi até as ruas de Limeira, onde aconteceu o segundo turno no último domingo, dia 27, para saber se as pessoas participaram ativamente do processo eleitoral. Não consegui ir porque deixei meu título na Bahia para vir para aqui, para Limeira, né? Estou com meu filho Fernando e eu ia votar lá, mas não deu para mim ir. Aí eu justifiquei meu título aqui, o primeiro turno e o segundo. Votei no primeiro e no segundo turno. É importante, né, que as pessoas exerçam o direito do voto, né? É muito importantíssimo, porque eu estou há 12 anos aqui, o que eu tiver agora eu vou cobrar do candidato que foi eleito, ganhou a eleição e foi eleito, né? Sem isso aí eu não posso ficar debatendo com os outros porque eu não votei, então eu não tenho direito. Aqui em Limeira teve um número muito alto, né, de pessoas que não foram votar, né? Teve muita abstenção, né? Então, infelizmente, o pessoal não está dando muita importância para o voto ultimamente. É isso que eu penso. O pessoal está desacreditado com a política, né? Tradicionalmente, a abstenção aumenta entre o primeiro e o segundo turno, principalmente por causa de eleitores descontentes com os dois candidatos. As eleições de 2024 registraram o segundo maior volume de ausências da história, só perdendo para 2020, no auge da pandemia de Covid-19, quando 23,2% deixaram de votar no primeiro turno e 29,5% no segundo turno. Os principais motivos hoje que a gente pode colocar como a questão da abstenção está devido à logística, que a gente pode observar que muitos municípios não colocaram o ônibus à disposição, também a facilidade de se pagar R$ 3,50, e a gente percebe que há um grande número, principalmente do perfil dos jovens, né? Os jovens hoje estão cada vez mais desestimulados e também desconfiantes nas instituições e na política. Tá? Dentro dessa vertente, seria interessante a gente abordar a questão, por exemplo, do e-título. Hoje, é muito fácil, está na palma da sua mão hoje, você se deslocar para uma cidade e voar lá, né? Você justifica. Você tem 60 dias para justificar esse voto. Então, cada vez mais nós estamos observando que a tecnologia está facilitando muito a vida de algumas pessoas. Trabalhando um pouco na questão da política, a gente observou que o voto é obrigatório, porém, na prática está se tornando cada vez mais opcional. E sem falar, né, a gente pode observar que há a questão faixa econômica. A gente observa que hoje no Brasil, algumas pessoas já estão desestimuladas a votar porque é mais do mesmo. A minha vida não vai se alterar devido ao prefeito. A gente observa também o enfraquecimento, porque no primeiro turno a pessoa vai votar devido ao vereador. E a gente vê esse pulo do primeiro turno para o segundo. Geralmente as pessoas não vão votar porque só vão votar no vereador. Muitos jovens sentem que seu voto não fará diferença ou que a política não os representa. No entanto, é crucial que eles entendam que cada voto conta e que sua participação influencia no futuro da cidade. Mas a gente observa que é muito de gerações. Algumas gerações vão até 90, quando der para votar. Eu, por exemplo, trabalhando na eleição, eu vi uma senhora indo de cadeira de roda. E
E ela fala, enquanto Deus der a vida, eu estarei aqui para depositar meu voto. Só que do outro lado, eu dou aula também para o ensino médio, eu dou aula para essa turma que está exercendo a cidadania pela primeira vez. Ele fala, professor, não compensa, não vai mudar. Então, os jovens hoje é o grande desafio para esses políticos que estão utilizando grandes empresas de marketing a tentar motivá-los a saírem da sua residência ou do seu lazer para ir votar. A gente viu em números, por exemplo, aqui no município de Limeira, que o segundo colocado em abstenção, unindo abstenção, nulos e brancos, ficou ali na segunda categoria, ultrapassou a pessoa que ficou aqui no segundo lugar. Em Limeira, houve um aumento nas justificativas do primeiro turno em 2024, que foi de 6.770, em comparação com a de 2020, que foi 6.174. Em Sumaré, as justificativas caíram de 9.230 em 2020 para 8.648 em 2024. Por outro lado, Piracicaba viu uma diminuição significativa nas justificativas. Foram 10.113 em 2024, contra 13.535 em 2020. Felipe Gomes, para a TV Todo Dia. Obrigada, Felipe, pelas informações, as abstenções aí, esse levantamento feito pelo nosso repórter Felipe e também pelo Igor Sedano de Limeira, pôde apresentar esses dados e mostrar de fato, o quanto as pessoas deixaram de fazer o seu ato democrático de votar no segundo turno. Vamos falar agora sobre atualizações de dados de beneficiários. Mais de 300 mil pessoas precisam se inscrever ou regularizar a situação junto ao Cadastro Único para programas sociais como o CadÚnico, para continuar recebendo o benefício de prestação continuada. Saiba mais através das informações de Vitória Silva. O Cadastro Único da Prefeitura de Americana está atualizando os dados dos beneficiários dos programas sociais. O objetivo é fazer a revisão das informações para a garantia dos direitos dos cidadãos, evitando que benefícios sejam suspensos. O município mantém uma central de cadastro único localizada ali na Rua Dom Pedro II, número 275, no centro da cidade. As pessoas podem procurar nossa sede do cadastro único ou fazer o agendamento via WhatsApp, que é o mais simples hoje, no número 2013-2521, que vai aparecer aí para vocês. Também pode procurar os nossos CRAS espalhados por toda a cidade, dentro dos territórios de maior vulnerabilidade social, onde também é realizado o agendamento. A atualização precisa ser feita a cada 2 anos, requisito importante para a manutenção, por exemplo, do BPC, que é o benefício da prestação continuada. A atualização cadastral é um processo contínuo, depende do benefício que a pessoa está usufruindo. A recomendação é que mantenha o cadastro atualizado a cada 2 anos no máximo, procure a central, faça o agendamento à unidade de CRAS para manter o cadastro sempre atualizado. Em relação ao benefício de prestação continuada, o BPC, no município está estabelecido pelo governo federal prazo de 90 dias. Então, o beneficiário tem 90 dias a partir da notificação recebida pelo Ministério. As informações atualizadas e processadas ajudam a promover a inclusão das famílias de baixa renda para que tenham acesso aos programas. Os documentos básicos, CPF, RG, título de eleitor, comprovante de residência, carteira de trabalho. E se na moradia residir mais pessoas, dessas pessoas também todas têm que levar o mesmo tipo de documentação de todos os residentes no domicílio. O atendimento é feito na Rua Dom Pedro II, número 275, no centro de Americana, de segunda a sexta-feira, das 8 às 17. Vitória Silva, para a TV Todo Dia. Agora vamos falar sobre o Pix Agendado, porque a funcionalidade do Pix Agendado recorrente passou a ser um serviço obrigatório desde essa segunda-feira. Com isso, as instituições financeiras terão que fornecer o serviço obrigatoriamente. A informação é de Felipe Gomes. A modalidade do Pix Agendado recorrente se tornou um serviço obrigatório nesta segunda-feira, dia 28. Com a decisão, as instituições financeiras terão que fornecer o serviço obrigatoriamente. A medida foi determinada em resolução publicada pelo Banco Central em dezembro de 2023 e atualizada em julho deste ano. O Pix Agendado recorrente permite o agendamento por qualquer pessoa
de pagamentos do mesmo valor de forma recorrente para cair na conta do recebedor sempre no mesmo dia de cada mês. A medida vale para o repasse de valores a pessoas físicas e também para quem tem CNPJ, como profissionais autônomos ou empresas que poderão receber os valores de forma agendada. A modalidade já existia, mas era praticada de forma facultativa pelas instituições bancárias. Para realizar o Pix agendado recorrente, o usuário deverá fornecer as informações de pagamento na hora de cadastrar a recorrência. Felipe Gomes, para a TV Todo Dia. Obrigada, Felipe, por esta prestação de serviço. E olha, gente, agora é o momento de a gente trazer aqui mais um podcast, mais um momento de conscientização sobre o Outubro Rosa. A Unimed, que está proporcionando isso em parceria com a gente aqui da TV Todo Dia, para trazer histórias de pessoas, de mulheres que enfrentaram o câncer de mama, o câncer de colo de útero, enfim, justamente para trazer essas histórias de perseverança e de superação que é possível sim. Então, minha história pode inspirar. Nós vamos passar aqui o 9º episódio e vamos falar dessa história, né, dessa mulher que foi convidada pela Unimed, parceria aí da Unimed Americana e Santa Bárbara, para falar, né, nesse episódio do podcast. A mulher que inspira, né, de hoje é a Letícia Alves Milan. Acompanhe. Vamos conversar agora com a Letícia Alves Milan, paciente da oncologia da Unimed Santa Bárbara do Oeste e Americana, 29 anos, diagnosticada com câncer de mama. Letícia, eu não olho para trás e só para frente. Então, o que é essa opção de vida, né, colabora com você, colaborou com você na questão do diagnóstico, da trajetória do tratamento? Compartilha um pouquinho com a gente. Sim, eu sempre utilizei essa frase porque eu olhava como se eu não tivesse escolha, né? Minha única escolha é sobreviver. Então, vamos olhar para frente, não vamos olhar para o lado, não vamos olhar para trás, porque isso vai trazer dor. E a gente não tem mais esse porquê. A gente tem que seguir em frente. O câncer chegou sem avisar. Ele simplesmente chegou no melhor momento da minha vida. Estava trabalhando, estava bem profissionalmente, casada. E aí chegou e a gente teve que olhar para frente, enfrentar ele da melhor forma possível. Então, eu pensava sempre num cavalo que usa as tapas, né, nos olhos e só olha para frente. Eu falava, tem que ser desse jeito. Se eu olhar para trás, eu posso cair, eu posso me perder e eu não tenho essa opção. Letícia, em quantas vezes, em quais os momentos, né, que você reforçava esse sentimento? Vou sempre olhar para frente. No período da manhã, eu sempre acordava, fazia o meu ritual da manhã, mentalizava e já colocava para o meu dia todo, para que eu não, em nenhum momento eu fraquejasse. Então, e se eu fraquejasse, não tinha problema, já que eu já tinha conversado comigo mesmo. Então, eu passei por psicólogos, conversei com muitas pessoas da família, para que a gente sempre tivesse esse pensamento, essa positividade, mas sempre de manhã. De manhã era o meu momento comigo mesma. Você citou uma coisa importante, a família, né? Isso. A sua família celebrou? Sim, com você algo... assim, as conquistas todas? Sim, como é que é? Foi extraordinário. A família sempre esteve junto. Então, desde quando eu descobri o câncer, eu descobri com a família. Quando eu comecei o tratamento, a primeira químio, eu sempre tive a família junto e no momento de celebrar não foi diferente. Então, na porta da Unimed estava toda a família, Uau. Fizeram uma charreata, então teve bastante gente. Na casa dos meus pais, nós fizemos um churrasco, então teve bolo, teve uma comemoração, porque foi uma vitória passar por todo o tratamento. Então, você ficou com alegria, com esperança, sim, acumulada aí, né? Exatamente. Um monte acumulada. Eu utilizava até um uniforme, que era da Mulher Maravilha, porque era engraçado, mas todos os temas, a gente fazia muito tema de tudo que a gente iria vencendo. Então, sempre celebrou tudo.
E aí, nesses momentos, a gente utilizava essas forças. Letícia, se você pudesse, então, dizer uma palavra aqui nesse podcast que chegasse a tantos corações, a tantas mulheres, né, que possivelmente estejam vivenciando um câncer agora, o que você diria? Tenha força, é essa a palavra. Eu falo que a gente nunca sabe o quão forte a gente é até a gente passar por isso. E passando por isso, a gente se redescobre. Então, a força, ela é fundamental para isso. A gente é forte demais, só não sabe ainda. Uma única palavra que simbolize a Letícia hoje. Recomeço. Eu recomecei. Você sabe qual é a minha? Não. Vou sempre olhar para frente, porque você é a coisa mais linda que tem nessa sala. Obrigada. É isso, né, gente? São histórias que realmente iluminam e que deixam um legado justamente para você, mulher aí de casa. Tá terminando já o Outubro Rosa, logo começa o Novembro Azul e a gente vai falar também da saúde dos homens. Mas por enquanto, mais um pouquinho, até o último dia do mês, vamos trazer mais episódios, então, do podcast que a Unimed Santa Bárbara Americana preparou aí para vocês com muito carinho e nós aqui, em parceria com eles, divulgando esses podcasts para você saber dessas histórias, tá bom? Vamos para um breve intervalo, voltamos já já. Na compra de 4 caixas de lentes de contato descartáveis incolor das marcas Bausch & Lomb, Coopervision e Solótica, você paga apenas 3. E se o pagamento for no Pix, você ainda tem mais desconto. Compre em nossa loja física ou pelo WhatsApp. Ótica Americana, a qualidade que você conhece com um atendimento que você confia desde 1978. TV Todo Dia, 35 anos, conectada com você. Solo Ambientes Planejados. A oportunidade de realizar o sonho do ambiente planejado perfeito. Na Solo Ambientes Planejados, acreditamos que o sonho de ter um ambiente perfeitamente planejado deve estar ao alcance de todos. Móveis planejados em até 24 vezes no boleto. Agora você pode adquirir móveis planejados de alta qualidade com a facilidade de pagamento em até 24 vezes no boleto, com a primeira parcela para até 70 dias. Não deixe essa oportunidade passar. Visite o nosso showroom do Shopping Elcom Center em Americana. Fale com um dos nossos especialistas e comece a planejar o ambiente dos seus sonhos hoje mesmo. Na Solo, transformar sonhos em realidade é nosso compromisso. Nos ligue 19 98989 2915. Atendemos também pelo WhatsApp. Endereço Shopping Welcome Center, Box 40, Avenida São Jerônimo 120, Jardim Bela Vista, em Americana, São Paulo. Sua internet vive te deixando na mão. Cansado de sua internet travando? Nós temos a solução. Tec Plus Soluções em Internet, Wi-Fi Premium, tecnologia Dual Band, planos 100% fibra ótica, velocidade de até 600 megabytes, planos a partir de R$ 69,90. Um papo legal sobre saúde e de como viver bem. Toda quarta, às 11h15 da manhã, Ariane dos Reis tem um convidado especial para trazer dicas de saúde e bem-estar. Viver bem, quarta, 11h15 da manhã, aqui na TV Todo Dia. 35 anos conectada com você. Muito bem, de volta, são 6 horas e 23 minutos e agora notícias falando aí de policiais, notícias de acidente e vamos começar por essa, um motociclista na verdade ficou ferido, esse motociclista de 33 anos ficou ferido na manhã desta terça-feira após colidir na lateral de um carro na via Engenheiro Antônio Eugênio Lucato, na Marginal Tatu, em Limeira. Igor Sedano tem detalhes. Um motociclista de 33 anos ficou ferido na manhã desta terça-feira após colidir com a lateral de um carro
na via Engenheiro Antônio Eugênio Lucato, na Marginal Tatu, em Limeira. De acordo com as informações apuradas no local, o idoso trafegava com seu Hyundai HB20 pela Marginal Tatu, sentido bairro, quando teve a lateral de seu veículo atingida por um motociclista que trafegava pela rua Pedro Elias e atravessou o pare. Com o impacto, o motociclista caiu ao solo, sofrendo escoriações no corpo. Ele foi socorrido pelo SAMU até a UPA do Abílio Pedro. O condutor do carro nada sofreu. O veículo teve danos na porta, no retrovisor e também um pneu que acabou furando por conta do impacto. Os agentes de trânsito prestaram apoio na ocorrência. De Limeira, Igor Sedano para a TV Todo Dia. Agora vamos falar de um grave acidente que aconteceu entre o final da tarde e o início da noite desta segunda-feira na SP-304, nas proximidades do acesso à cidade de Nova Odessa, e que acabou envolvendo aí um carro, uma van e um ônibus. E a nossa equipe esteve lá acompanhando. A repórter Michele Cassiano conversou inclusive, né, com policiais para entender o que aconteceu nesse acidente. Vamos acompanhar. Um grave acidente aconteceu no início da noite desta segunda-feira na rodovia Luiz de Queiroz SP-304, no quilômetro 127, próximo ao acesso para a cidade de Nova Odessa, sentido Anhanguera, envolvendo um carro de passeio, uma van e um ônibus. A vítima, de 22 anos, que conduzia o carro de passeio, foi socorrida e encaminhada ao Hospital Municipal Dr. Valdemar Tebaldi, com ferimentos leves, e permaneceu em observação. Os demais condutores não sofreram nenhum ferimento e foram liberados. Conversamos com a soldado Rampazzo, que explicou mais detalhes sobre a ocorrência. Tendo em vista assim os danos nos veículos, né, foi possível concluir que tanto a van quanto o automóvel transitavam pela faixa de aceleração, enquanto que o ônibus transitava pela segunda faixa de rolamento. No momento em que o automóvel e a van foram adentrar a segunda faixa de rolamento da SP-304, o ônibus ele chocou contra a traseira, né? Acabou colidindo, na verdade, colidindo contra a traseira do automóvel, que em seguida colidiu contra a traseira da van, fazendo com que a van tombasse e permanecesse na área lindeira, né, do canteiro central, e em seguida o veículo automóvel Fiesta e o ônibus parassem sobre a faixa de aceleração. Todos os veículos envolvidos, eles permaneceram aqui no local do acidente, tá? Temos ciência de apenas uma vítima, tá? A vítima leve até então, mas foi removida para o hospital. E qual que é o alerta que a soldado faz dessa via aqui? Principalmente aqui a gente reforça muito a distância de segurança, tá? Como aqui é uma saída e entrada, né? A entrada de quem vem do bairro para acessar a 304, tem muito fluxo de veículos, principalmente no horário de pico, né? Então a gente reforça bastante a distância de segurança entre os veículos e sempre a atenção. Falamos com Leonardo, pai da vítima, que fala sobre o estado do seu filho. No momento eu não estava com ele, mas relatando o rapaz da van. O rapaz da van parou e viu pelo retrovisor o cara do ônibus vindo. Meu filho parou atrás da van, viu o cara do ônibus vindo e ele viu que provavelmente o cara do ônibus errou o acesso. E aí ele veio aqui, de vez de entrar para Nova Odessa, entrou antes e acabou levando todo mundo. O seu filho foi para o hospital? Qual é o estado dele por enquanto? Por enquanto está em observação, fazendo alguns exames. Minha esposa está lá com ele, meu outro filho também está lá. Por enquanto está em observação, vai fazer tomografia, fazer alguns exames para ver o que aconteceu, porque estava sangrando bastante pela boca e pelo nariz. E o pessoal do ônibus prestou socorro, parou? Sim, o encarregado, o motorista nem falou com a gente, mas o encarregado da empresa acabou parando, perguntando como que estava, foi bem solícito. E qual o alerta que você deixa para os motoristas desse acesso perigoso? É complicado por conta desse acesso para SP, né? Tanto o acesso para cá, quanto a saída para Nova Odessa, os dois muito juntos, né? Então, tomar bastante cuidado, que até o rapaz da van falou que na hora que ele viu o ônibus vindo, ele tirou o pé do freio, porque senão provavelmente tinha matado meu filho. Michele Cassiano para a TV Todo Dia. Nossa, gente, olha, é de arrepiar, né? Já pensou? Como o pai explicou aí, poderia ter matado o filho dele se o outro motorista não tivesse freado, né? Ele tirou o pé do freio e deixou a coisa acontecer, porque ia ser ainda pior a situação.
Agora vamos falar de um caso de um foragido da justiça. A GCM de Limeira prendeu um homem em flagrante na madrugada desta terça-feira, enquanto furtava fios e tomadas elétricas em um barracão no bairro Nova Suíça. Igor Sedano. Na madrugada desta terça-feira, dia 28, a Guarda Civil Municipal de Limeira prendeu um homem em flagrante enquanto furtava fios e tomadas elétricas em um barracão no bairro Nova Suíça. A ação foi registrada após a corporação receber uma denúncia de populares que relataram ter detido o suspeito no interior do imóvel. De acordo com as informações da GCM, o homem foi agredido por moradores antes da chegada da viatura, mas os agressores se evadiram assim que perceberam a presença da viatura. O suspeito sofreu ferimentos leves e foi encaminhado até a Santa Casa de Limeira para atendimento médico. Posteriormente, ele foi levado até a Central de Flagrantes. Na delegacia, os investigadores notaram inconsistências na identidade apresentada pelo indivíduo, que inicialmente se identificou com o nome do irmão. Após a verificação, foi constatado que ele se tratava de um foragido da justiça com histórico criminal e passagens anteriores por furto. O homem, que não havia retornado do benefício da saída temporária, foi novamente recolhido à carceragem. De Limeira, Igor Sedano para a TV Todo Dia. Tá certo, e assim a gente conclui esse bloco de notícias policiais. Vamos para um breve intervalo. Na volta, o esporte. Estamos aqui, vivendo o dia a dia das nossas cidades. Somos vizinhos, conterrâneos e profissionais de saúde. Uma rede de pessoas que cuida e coopera para levar tranquilidade e qualidade de vida a cada canto do Brasil. O maior sistema cooperativo de médicos do mundo está aqui. Aqui tem gente. Aqui tem vida. Aqui tem Unimed. TV Todo Dia, 35 anos conectada com você. O melhor endereço para você ficar bem informado, tododia.com.br. Coloque em seus favoritos e tenha a melhor informação. TV Todo Dia, 35 anos conectada com você. E agora é o momento do esporte. Vamos saber, inclusive, sobre o Botafogo. É isso mesmo, Igor? Muito bem, para você que acompanha a programação da TV Todo Dia, eu trago as informações do esporte, e temos notícias do Brasileirão, temos também informações sobre a bola de ouro da FIFA, que não ficou com Vinícius Júnior e está dando um rebuliço danado. Aliás, vamos trazer também informações sobre, novamente, os times brasileiros que vão jogar aí a Libertadores ou a Sul-Americana fora do Brasil, na Argentina e também no Uruguai. Tem uma preocupação muito grande com relação ao Uruguai e a Conmebol já cobrou do ministro do Interior do Uruguai para que haja, sim, de fato, torcida do Botafogo lá contra o Peñarol, no campeão del ciclo. Eu, se eu fosse torcedor botafoguense, eu nem me arriscaria. 5-0 Botafogo, eu vou lá? O quê? Não, aí não, né? Aí é causar confusão, né? Os uruguaios dentro de casa, aqui já teve confronto, né? Aqui no Brasil já teve confronto entre botafoguenses e também uruguaios. Lá na casa deles, agora ainda mais perdendo, eles vão soltar os cachorros para cima dos brasileiros. Bom, sobre a bola de ouro da FIFA, Vinícius Júnior não levou. Quem levou foi o Rodri. Isso mesmo, o Rodri acabou sendo eleito o melhor jogador do mundo da FIFA. Ele, da revista France Football, ele foi eleito o melhor jogador. O Rodri é meio-campista, volante, zagueiro da equipe do Manchester City. Tá? Ele foi eleito, então,
o melhor jogador do mundo. Em segundo ficou o Vinícius Júnior, tá? Em segundo ficou o Vinícius Júnior. Em terceiro, Bellingham do Real Madrid. Em quarto, Carvajal. Em quinto, o Haaland. O Mbappé foi o sexto colocado. O Lautaro Martínez da Inter de Milão foi o sétimo. O Lamine Yamal foi do Barcelona o oitavo colocado. O Toni Kroos, que se aposentou, foi o nono. E o Harry Kane é o 10º colocado aí na lista da FIFA. O melhor time do mundo foi eleito o Real Madrid. E o melhor técnico do mundo foi eleito Carlo Ancelotti, também no Real Madrid. Mas ninguém do Real Madrid foi até a premiação. O Real Madrid havia fretado um avião para 50 pessoas, mas cancelaram de última hora, sabendo que o Vinícius Júnior não ganharia o troféu, né, da bola de ouro da revista France Food. Então, o Real Madrid, em sinal de protesto, até soltaram nota e tudo mais. Muitos jornalistas questionaram, né, principalmente aqui no Brasil, né, e também fora, questionaram o Rodri ter vencido a bola de ouro deste ano, né? O Vinícius Júnior arrebentou e foi campeão da Champions, né? O Rodri, nada, né? Ganhou ali alguns campeonatos e também a Premier League com o Manchester City. Bom, como eu disse então, né? O Rodri foi eleito o melhor jogador do mundo, o Vinícius Júnior em segundo. O Vinícius Júnior foi o brasileiro mais bem colocado. Nenhum outro brasileiro apareceu na lista dos 30 melhores jogadores do mundo. Teve ali um domínio total de espanhóis, franceses e também ingleses, tá? Nessa lista aí dos melhores do mundo. Bom, falando de Palmeiras, e a gente já vai para o Campeonato Brasileiro, porque tivemos rodada nessa segunda-feira. Sem Crefisa, o Palmeiras avança em negociações por 150 milhões anuais com uma empresa, né? De bet, a Sporting Bet, é o nome da vez. A Sporting Bet, que é uma das maiores do mundo, vai investir cerca de 100 milhões no Palmeiras com bônus que podem chegar até 150 milhões de reais. É mais ou menos o mesmo estilo de contrato da Crefisa, o Palmeiras ganhando títulos, né, conquistando ali coisas. O Palmeiras pode chegar a 150 milhões de reais como bônus, né, para esse patrocínio. Isso deve ser firmado já dentro das próximas horas ou próximos dias, e esse contrato já valerá a partir de 2025. As eleições do Palmeiras também estão chegando. A dona da Crefisa, né, a presidente do Palmeiras, a Leila Pereira, já afirmou que não vai ficar com a Crefisa e nem a FAM nas camisetas do Verdão a partir do ano que vem. O contrato já vai se encerrar, ou seja, não vai ser renovado, tá? Bom, nessa segunda-feira tivemos duas partidas do Campeonato Brasileiro. O Corinthians venceu, o Corinthians derrotou o seu adversário, o Cuiabá, né, que é um adversário direto por 1-0, a gol do Memphis Depay. O Timão agora saiu da zona do rebaixamento. Outro jogo que tivemos também nessa rodada foi em São Januário, 3-2, um jogaço de bola entre Vasco e Bahia. O Vasco abriu 3-0 com 2 gols do Dimitri Payet, mas o Bahia foi buscar ali descontar. No segundo tempo, 2 gols do Bahia assustaram o Vasco da Gama, mas o Vasco conseguiu suportar a pressão baiana do time comandado pelo Rogério Ceni e aí venceu por 3-2. Agora o Vasco está a apenas 3 pontos do próprio Bahia, que é o 6º colocado. O Vasco tenta ali beliscar uma vaga tão sonhada na Copa Libertadores do ano que vem. Se o Botafogo vencer a Libertadores, né, por estar ali entre os primeiros colocados, pode abrir mais uma vaga na Copa Libertadores do ano que vem. Se o time brasileiro também vencer a Sul-Americana, automaticamente ele vai para a Libertadores do ano que vem. Caso seja o Cruzeiro que seja campeão e o Cruzeiro termine ali entre o 6º colocado, o 7º colocado, pode ser que abra ainda mais uma vaga. Então de G6 pode virar G8 ou de G6 pode virar G7, só no final de cada edição, tanto da Libertadores quanto da Sul-Americana e também do Brasileirão, que a gente vai saber de tudo isso, beleza? Bom, esses aqui foram os principais destaques do nosso esporte. Um abraço a todos e eu volto na próxima. É isso, Igor. Obrigada. Então, você volta amanhã com mais informações do esporte. E aproveitando, gente, tem futebol na TV todo dia hoje. Seleção feminina entra em campo logo mais às 19 horas. A Seleção Brasileira Feminina de Futebol volta a enfrentar a Colômbia esta noite em
Cariacica. Então, após arrancar o empate em 1-1 no último sábado, e os amistosos abrem o ciclo preparatório para a Copa do Mundo Feminina aí que o Brasil vai sediar pela primeira vez em 2027. Vamos torcer pelas meninas, hein? O empate contra as rivais sul-americanas terá aí uma transmissão ao vivo, então, na TV Todo Dia, hoje, então, através da TV Brasil, às 7 horas da noite, horário de Brasília, direto do estádio Kleber Andrade. Bom, gente, nós temos uma matéria agora aqui especial para vocês aí de casa, de um escritor, ele é autista, e hoje é Dia Nacional do Livro. E nada melhor do que a gente conciliar essa data, né, comemorativa, Dia do Livro. Graças a Deus ainda tem muita gente que gosta do livro, né, do exemplar e folhear e ler, né, porque hoje agora tem os livros digitais, mas a criançada adora ler livro. E esse autor desse livro, ele é autista e ele resolveu pela 4ª vez lançar esse livro com uma história bem diferente, que envolve uma história de uma coreana, gente. É bem diferente mesmo essa história e vocês vão saber mais detalhes desse livro, como foi a ideia desse livro, na reportagem de Isabela Braz. O escritor americanense Léo Oliveira lança neste mês de novembro seu 4º livro. O romance, intitulado Uma Coreana Borboleteia, conta a história de uma coreana com transtorno do espectro autista que vai viver um romance aqui no Brasil. O jovem de 26 anos, que também é autista, escreve histórias baseadas na sua experiência de vida e na intenção de contribuir com outras pessoas com autismo para que elas possam compreender e conviver melhor em sociedade. É uma história fictícia de romance, né? E ele tenta passar a mensagem tanto que uma pessoa autista pode ter um relacionamento e também passa a mensagem que as pessoas devem gostar da gente do jeito que a gente é. Neste novo livro, após um acidente, a personagem principal, Kim Nabe, de 17 anos, irá adquirir habilidades de telepatia que pode aparentemente ajudá-la a conquistar o seu amor. O livro aborda também o hiperfoco que muitos autistas têm. Faz tempo que eu ouço bastante K-pop, assisto dorama também, desde quando eu tinha uns 13 anos por aí. Eu me sinto muito bem porque é um trabalho que eu gosto bastante e além disso eu tento ajudar as pessoas autistas com as minhas histórias. Léo lançará o seu livro no dia 9 de novembro. Cada exemplar desse livro custará R$15 e no dia terá até aquela sessão de autógrafos. Ele deixa o seu convite para quem quer mergulhar nessa história também. Eu gostaria de convidar vocês para o lançamento do meu 4º livro no dia 9 de novembro, às 15 horas, na sede lá na sala de reunião. Parabéns, Léo. O Léo, que já é a 2ª vez que a gente faz a reportagem com ele, e ele entrou em contato com a nossa equipe de reportagem pedindo aí a divulgação. Então agora, dia 9 de novembro, é o lançamento do livro do Léo. Parabéns, Léo. Bom, gente, para a gente encerrar, vamos saber a previsão do tempo? Olá! O excesso de chuva na região sudeste marcou o mês de outubro. Já ultrapassaram suas médias climatológicas de precipitação para o mês, viu? Em São Paulo, por exemplo, a média era de 127 milímetros e ela foi superada com um registro de 174 milímetros. As temperaturas devem ser mais amenas nos próximos dias, viu? Com possibilidade de leves chuviscos em algumas regiões. Essa quinta-feira foi de predomínio de sol e as chuvas deverão se afastar ainda mais aqui da nossa região. E a entrada de uma massa de ar seco mantém o tempo estável aqui, viu? E com pouca nebulosidade. Nos próximos dias e noites, os ventos sopram com intensidades moderadas. Mas agora vamos ver como ficam as temperaturas em Monte Mor, Araras e Limeira. As 3 cidades ficam com a mínima de 17 graus. Monte Mor e Limeira, a máxima fica de 30 e Araras fica com a máxima de 29. As 3 cidades ficam com sol e algumas nuvens, mas também não há possibilidades de chuva. Obrigada, Michele, pelas informações do tempo. E assim a gente encerra o jornal de hoje.
Muito obrigada pela sua companhia, pela sua audiência. Hoje nós estamos terminando um pouquinho mais cedo, 15 minutinhos mais cedo, porque agora vocês vão continuar aí ligado aqui na TV Todo Dia, mas com transmissão pela TV Brasil, porque agora é o jogo da seleção feminina que vocês vão acompanhar. Então, muito obrigada e até amanhã.